vocês a usar colágeno. Agora vai, oficial. Então, eu quero realmente convencer todos vocês que vocês deveriam usar colágeno. E principalmente dar argumentos para vocês, na hora de vender, conseguir comprovar por A mais B que colágeno funciona. Por que que eu tô falando isso? Porque eu também fui uma pessoa que no início dizia que colágeno não funciona, não faz sentido gastar dinheiro com colágeno. Hoje eu quero mostrar por que que vale super, super a pena. E se você tem mais de 25 anos, assim, é obrigatório. Vou falar um pouquinho sobre doses também, então vou comentar um geralzão para vocês entenderem e estarem totalmente seguros com o embasamento científico de como os olhos vão funcionar, o colágeno vai funcionar. Carol, tu quer passando para mim o próximo slide? Eu não consigo passar, né, sozinha. Não, né? Ó, a imagem ficou um pouquinho embaçada, mas Eu galera, tô com primeiro medo de te dar o host e acontecer alguma coisa no YouTube, entendeu? Por isso que eu vou passando aqui. Pode falar, então passa que eu vou tentar ser o mais segue rápido assim. possível. Eu trouxe aqui, gente, só uma imagem muito básica para vocês entenderem o que que significa colágeno para nossa pele. Quando a gente tem uma pele jovem, vocês vão ver que a derme, que é a camada superior, que é exatamente aqui onde os colágenos estão presentes, eles ficam firmes, eles têm bastante água dentro deles, tem circulação vascular cheio de vasinhos andando na nossa pele, por isso que tudo anda bem. Depois a gente tem pele do idoso. O que que acontece no idoso? Ele já perde vascularização, que vai ter tudo a ver com colágeno. Eu vou mostrar para vocês que o colágeno, por exemplo, tipo 3, que é o que tem no Beauty Power, ele precisa para dar sangue para nossa pele. A gente também precisa. O que que acontece na troca do envelhecimento? A gente começa a formar mais fibroblastos, que é uma. É como se a gente sofresse várias cicatrizes e essa pele começa a ter umas lesões. E aí a nossa ruga começa a aparecer, a nossa pele começa a ficar frágil porque ela não retém mais água, a gente perde circulação e aí vem todo aquele processo de envelhecimento. Carol, pode ir passando. Então, aqui são algumas estruturas só biológicas para vocês entenderem. De modo geral, galera, o que que quer dizer colágeno? Nada mais do que uma cola. Esse é o significado dele. Ele vem do grego e ele fala exatamente isso. Ele é uma cola, basicamente formado por proteínas, que as proteínas, esse tipo de proteína, ele vem de origem animal. Então, toda vez que a gente faz um consumo de colágeno, ele também vem de origem animal, porque é uma estrutura semelhante à nossa. E através desses colágenos, a gente consegue ter exatamente a estruturação de diversos complexos nossos. Por exemplo, articulação, aquela dor no joelho, lombares, dor nos dedos. Eu vou falar um geral para vocês, depois eu vou explicar cada um dos colágenos que a gente tem e quais a gente tem no Beauty Power, por que ele é tão legal. E vou comparar um pouquinho também com o Meta Power para vocês conhecerem hoje e verem as diferenças. A gente também tem esse papel do colágeno para os vasos sanguíneos que eu já havia comentado, e eles são fundamentais para uma cicatrização e regeneração do nosso corpo. Existe uma mutação, a gente fala que a gente muda a nossa pele muito rápido durante o tempo, né? Em 30 dias, geralmente a pele volta, até às vezes mais rápido. Então, a gente precisa de uma boa quantidade de colágeno para que isso aconteça. E olha esse dado, quanto isso é importante, gente. Essa palavra eu vou falar e eu vou mostrar depois com o artigo. Hidratação. Se a gente não tem colágeno suficiente, a nossa pele, o nosso corpo não fica hidratado. Então, ele é a cola que deixa entre as nossas células, dentro da nossa pele, manter água. Essa informação é muito importante, que eu vou mostrar ela depois, por que que ela é tão fundamental e por que ela é justificada e provada. Carol, pode passar. Aqui eu vou querer trazer o primeiro dado de diferenciação entre os colágenos, tá? Nós temos as nossas fibras de colágeno, que elas viram em moléculas de colágeno e depois elas se quebram em sequências de aminoácidos. Então a gente precisa de algo pequenininho, que é o peptídeo de colágeno, que eu já vou falar que a gente tem 3 aminoácidos, que se juntam e formam as nossas fibras. Através disso que a gente tem na pele, a gente tem nos nossos vasos, a gente tem nas nossas articulações, a gente tem no cabelo, a gente tem nas unhas. Então, todos esses lugares precisam dessa estruturação. Uma molécula bem pequenininha que se roda e depois vira uma fibra, vira um rolo realmente, e aí a gente tem o que a gente fala que é a nossa pele, ou os benefícios onde a gente estava comentando.
Carol, pode passar. Isso. Aqui, galera, eu trouxe resumidamente o que que esse colágeno, essa fibra que a gente está falando, vai interferir para vocês resumirem e entenderem. Unhas, fundamental, precisamos de colágeno. Cabelo, não existe cabelo, não existe formação de queratina, que é a estruturação do nosso fio, sem ter uma boa quantidade de colágeno. Tecido conjuntivo. Isso aqui eu quero falar uma coisa que é muito importante. Se nós não temos colágeno suficiente, o nosso vaso do sangue, vocês sabem que o sangue leva, a artéria ou a veia conduz o nosso sangue. E quando a gente envelhece, a gente perde esse colágeno nos nossos vasos. E aí acontece o quê? A gente começa a fazer hipertensão por conta de uma fragilidade na formação do colágeno. Outro detalhe bem importante: se a gente tem uma rigidez nesse vaso, ele começa a juntar mais. Isso eu tô falando assim, longe de estética, gente, eu tô falando funcionalmente. Se a gente tem uma rigidez nessa artéria, ela começa a acumular mais trombos, que a gente forma o colesterol, a aterosclerose. E aí a gente tem um risco maior de infarto e AVC. Então hoje eu vou mostrar para vocês que não é só uma questão de estética, ela vai muito além. A outra questão que eu sempre falo é intestino. O intestino também precisa de fibras de colágeno, que é ele que tem o endotélio, que é aquela parte que eu havia comentado para vocês. Aqui é uma avaliação de como acontece a nossa produção com o passar dos anos. Então, quando a gente é criança, o nosso colágeno não é tão firme. A gente fica lá pelos 15 mais até os 50 é o ápice da formação do nosso colágeno. Eu digo que a partir dos 30 a gente começa a cair, eu já vou mostrar isso em dados para vocês também. E depois de 50, gente, é literalmente ladeira abaixo e a gente tem que proteger e cuidar muito. Então, 50 mais a gente nem discute. Precisa estar usando colágeno, tá? Porque a gente tem exatamente essa quebra. Aqui tem um dado também mostrando de como a gente perde a produção de colágeno com o passar dos anos. Se você tem 25 anos mais, você já obrigatoriamente deveria usar o colágeno, porque você já está começando a perder a produção. Isso aqui é com o passar de cada ano, tá, gente? 30, eu brinco aqui no consultório, eu falo sempre assim: a paciente que tem 30 a 50 anos tem que se preocupar com colágeno. 50 a mais, a gente já se preocupa ainda mais com o músculo, que a gente também precisa de aminoácidos. Mas olha quanto a gente tem uma redução. Então, 25 mais, você quer manter e preservar a tua pele, você precisa começar a usar colágeno. Pode passar, Carol. E aí, vocês já devem ter ouvido alguém falar que às vezes disse assim: colágeno não ajuda nada. Tomar colágeno não ajuda nada. Alguém de vocês já ouviu isso? Coloquem para mim no chat. Porque eu já ouvi e até eu ir no congresso de nutrologia, no ano passado eu fui no Congresso Brasileiro de Nutrologia, que é o congresso de maiores atualizações sobre suplementações, tá? Não é voltado para nada de óleos essenciais, mas ele vem para falar sobre todos os suplementos, desbiose, todas essas questões. E até então eu duvidava, assim, não é que eu duvidava, eu não tinha certeza. Mas lá eu trouxe vários artigos e que comprovaram, e a discussão é muito grande sobre a suplementação do colágeno. Inclusive, se vocês começarem a procurar whey proteins, eu vou comparar com whey protein hoje também, os wheys estão vindo com colágeno e não é à toa. Trouxe aqui, existem chuvas de exatamente esses comentários. Funciona ou não funciona? Ai, médico que diz que não funciona. Ok, vamos provar por A mais B que eles funcionam. Carol, pode passar para mim. Esses artigos, gente, eu quero que vocês depois salvem. A Carol pode mandar o slide para vocês terem essa informação. Aqui eu já mostrei para vocês. Nós vamos trabalhar com dois tipos de colágenos que a gente vai usar, tá? O meu Meta Power, o meu Beauty acabou, eu só tenho agora esse aqui. O que que acontece? Nós temos o colágeno normal, que é a estruturação que a gente quer, o colágeno hidrolisado, que geralmente eu vou falar agora dos meus favoritos, tá? O Beauty Power é muito melhor e eu vou explicar para vocês por que que ele é muito melhor. Não falando contra, mas o Meta Power, o Advantage, ele vem com a formação que é o colágeno hidrolisado. O que que isso quer dizer? Ele é uma molécula muito maior. Então, para ela atravessar o nosso intestino, a gente tem um trabalho um pouco maior. Eu vou mostrar isso para vocês. Isso eles estudaram em pesquisas também. O peptídeo de colágeno é exatamente o que a gente tem no Beauty Power. Por isso que eu amo, amo o Beauty Power.
O Beauty Power ele usa a melhor molécula de aminoácido, que mais tem absorção e que é testado e validado na ciência. Então, não quer dizer que o colágeno hidrolisado não funcione, mas ele não funciona tão bem quanto o peptídeo. Por quê, gente? É só vocês olharem. Um é uma molécula grande e uma é bem pequenininha. Então, vocês têm que pensar no intestino absorvendo. Ele vai absorver o quê? Algo mais quebradinho, mais microscópico. Então, por isso que ele tem uma absorção melhor. Carol, pode passar. Aqui, gente, é o estudo avaliando o efeito da absorção, literalmente, do colágeno. Eles colocaram os ratinhos, isso não poderia ser feito em seres humanos, tá? Porque eles colocaram, junto com o colágeno, moléculas radiônicas que têm interferência. Quando eles faziam os raios-x, eles conseguiam ver que o colágeno ia parar lá na articulação, que ele ia parar lá na pele, que ele passava pelo intestino e conseguia chegar lá na pele. Gente, isso aqui é um dado lindo para a primeira vez vocês provarem para as pessoas ou para quem for questionar. Colágeno atravessa sim, ele consegue passar e chegar lá nas articulações e na pele. Então, quando a gente suplementa, toma, ele vai chegar na nossa pele sim. Pode passar, Carol. É só um estudo realmente para a galera ver. Isso aqui é um outro estudo, gente, que eu também achei maravilhoso, que ele compara, por exemplo, quem toma só colágeno, porque isso era uma frase que eu também dizia. Eu falava assim, não, mas é tudo a mesma coisa. Colágeno e whey protein é tudo aminoácido. E esse estudo aqui veio provar que não, que quando você toma whey protein sem o colágeno, você não tem uma atuação tão boa na formação do colágeno tipo 1, que é o principal, e o colágeno tipo 4. Então não adianta a gente só suplementar o whey protein, gente. Tem que colocar no dia a dia da gente também o colágeno, senão a gente não vai formar colágeno para pele, para unha e para todas as coisas que eu comentei. Aqui é só outro dado mostrando de como atua em cada uma dessas enzimas. Depois vocês conseguem dar uma olhada, mas isso é só para provar. Não adianta só tomar whey, gente. Tem que tomar whey e colágeno junto. Carol, pode passar. Esse aqui também é uma via que já compara exatamente o que eu falei para vocês, a absorção que a gente tem com o Advantage e com o Beauty Power, que é com as duas moléculas. Esse estudo vê que existe uma absorção intestinal, sim, então é favorável, a gente tem que usar para ajudar no intestino, ajudar nos vasos e em todas as questões. E que a molécula do peptídeo de colágeno, que está dentro do Beauty Power, é melhor. Pode passar também, Carol? Aqui são estudos em seres humanos, gente. Aqui a gente começa a mostrar para as pessoas e provar. É uma revisão que ele avaliou exatamente o que que acontece. Quando a pessoa suplementa colágeno a partir de 8 semanas, tomando todas as semanas, então não é com uma semana, é com 2 meses que vocês vão ver o benefício do colágeno. A gente começa a ter uma densidade de colágeno maior, hidratação, que é manter mais água, que eu falei exatamente o que acontece no envelhecimento. Então, o colágeno tem a capacidade de fazer isso, e ele atua em alguns marcadores específicos para aumentar a formação da nossa pele. Então, além de ter biodisponível melhor, ele hidrata mais e forma mais. Aqui é só os gráficos para vocês entenderem de como aconteceu nas 8 semanas. O azul é placebo, é quem achou que estava tomando colágeno e não mudou nada na pele. E os outros são com 2 tipos de colágeno, tá? Então, foi comprovado, tem esse benefício e vale a pena suplementar. Então, isso aqui é para literalmente vocês abafarem a boca de quem não entende que colágeno não muda nada, tá? Tem estudos comprovando que interfere sim. Pode passar, Carol? Aqui também fala mais ou menos nisso, né? Que o que que acontece? O colágeno mais disponível, ele consegue se ligar a algumas estruturas que são os glicosaminoglicanos e que retém mais água e conseguem exatamente dar esse suporte melhor para a pele. Isso são lâminas, tá? Mostrando para vocês por A mais B de que sim, a gente melhora. Pode passar também, Carol. Aqui ele fala exatamente do que a gente estava comentando antes do Beauty Power. Mais uma vez, o peptídeo de colágeno, ele além de deixar mais disponível essa molécula, ele atua. Olha que louco isso, gente. Olha que interessante. Ele vai lá nas proteínas que formam o próprio colágeno e bate nela e diz assim, ó, ei, eu aminoácido cheguei. Agora você pode começar a aumentar a tua expressão da proteína do tipo 1 e tipo 3. Só por a gente tomar, ele manda a gente produzir mais. Isso é muito interessante. Então, são estudos mostrando. Esse aqui que foi com o colágeno do salmão, tá? Que, se eu não me engano, da nossa, da do terra também é de peixes, né? Que a gente tira do peixe. Se eu não me engano, eu acho que ele é de origem de peixes.
Então é uma molécula muito parecida. Isso não vão ser estudos da Doterra em si, mas assim são moléculas muito semelhantes. É exatamente o que a gente tem na nossa composição. Aqui é só um geralzão que ele fala que quem repõe colágeno, além de melhorar essa produção da pele, reduz estresse oxidativo, que é uma das coisas que mais faz a gente envelhecer. Então, uma outra via interessantíssima para a gente estar atuando junto com o colágeno. Pode passar para o próximo. Esse aqui também fala sobre peptídeo de colágeno. De novo, é a molécula que a gente usa para osteoartrite. Não é a principal benefício que a gente tem do nosso tipo de colágeno, mas eles viram que sim, essa mesma molécula, usando em mulheres idosas que tinham osteoartrite, lesão em articulações, então dor no joelho, dor no ombro, dor na lombar, quando elas associavam o peptídeo de colágeno, que vou voltar a reforçar, é a molécula que a gente tem no Beauty Power, isso aumentava a questão, ou reduzia, desculpa, as dores articulares delas após 6 meses. Então, o colágeno vocês já identificaram, benefício é de 2 até 6 meses. Isso aqui com a formação. Pode passar, Carol, pode passar. Aqui ele mostra exatamente o acompanhamento, tá? Gente, olha como é gritante esse gráfico. Observem isso aqui. Vejam quanto tomar peptídeo de colágeno, tomar Beauty Power, vai interferir na tua articulação. Eu achei lindo. Esses trabalhos vêm e mostram isso. Carol, pode passar, porque é bastante coisa, né? É muito artigo para vocês não terem dúvidas. Vocês entendem que vocês hoje não vão ter mais dúvidas. Tem chuva de artigos falando sobre isso. O ouro é esse PDF depois, viu? Pra gente poder É, compartilhar com as pessoas. vocês podem mostrar para todo mundo. Esse aqui é um estudo que eles apresentaram exatamente no Congresso, é um estudo brasileiro que foi realizado exatamente por um grupo de nutrólogos do Brasil, avaliando o efeito da suplementação oral, então tomando o colágeno, peptídeo de colágeno, junto com vitamina C. Então a gente vai começar a lembrar, o nosso colágeno ele tem vitamina C também, tem ácido hialurônico, tem selênio, tem coenzima Q10, que eu vou dar uma pincelada sobre o que interfere isso. E eles observaram a ingestão, gente, aqui eu vou também dizer qual é a ingestão ideal de colágeno. A média que nós deveríamos tomar é de 5 a 10 gramas todos os dias de peptídeo de colágeno. No Beauty Power, a gente tem num dosador 2,5. Isso não é só da Doterra, tá? Todas as marcas vão ter em média isso. Então, o ideal seria a gente tomar 2 doses por dia, tá? 2 a 4 doses. Essa é a recomendação, avaliando mais ou menos o que essas pesquisas observam. Ah, Gé, eu não consigo tomar 2 doses, não consigo tomar 4. Tudo bem, toma uma, mas o importante é você tomar. Mas o ideal seria a gente tomar 2 a 4 doses. Esse seria o top do top. Mas vamos lá, esse é um estudo que avaliou exatamente com essas doses a pele das mulheres e observaram em ultrassom como é que ficava a pele delas depois de suplementar. Olha esse gráfico aqui, como cresceu. Isso aqui é estruturação da pele, tá? Então, eles, com exame de imagem, gente, isso aqui não é fake, não tem como ser fake. Eles vão lá e observam. Deveria ter caído o tamanho da pele. E ele aumentou, ele hidratou mais. Então, assim, são várias pesquisas dando um resultado só. E se a gente quer manter a pele bonita, eu tô falando de estética, mas eu tô falando do intestino funcionar bem, de vasos funcionarem bem, a gente precisa fazer essa suplementação. Não basta só whey, já provei também, porque isso era uma das dúvidas que eu sempre tinha. Pode passar. Carol, tu consegue. Aqui. Ah, então aqui, ó, só para vocês, para eu resumir. Peptídeo de colágeno é, sem dúvida alguma, a melhor molécula. E quando eu vi a Doterra lançando esse produto, gente, eu quase chorei de emoção. Porque eu gostava do Advantage, tá? E não vou falar mal dele. Mas o Beauty é muito, muito, muito superior. Por uma questão de estruturação. E junto dele, ele vem com os outros bons aditivos, que são coisas que vão atuar ainda mais potencializando esse resultado, que são antioxidantes, que, por exemplo, a vitamina C tem na composição, ácido hialurônico também fortalece a formação da pele, selênio, gente, o selênio é um mineral importantíssimo para pele, cabelo, antioxidante e para a função da nossa tireoide. Então, ele é fundamental para qualquer reação do nosso corpo, o selênio é necessário.
90% dos pacientes que eu pego no consultório, os exames vêm baixos com selênio. Então, é muito bom que a gente tenha essa manipulação junto com o selênio, que ele é fundamental para a absorção ser melhor. E coenzima Q10, gente, ela é um mineral que atua exatamente nas mitocôndrias, que são as nossas organelas que dão energia e disposição. Eu posso até dizer, eu acho que vocês vão dizer mesmo, quem está usando vai entender que quando a gente usa o colágeno, a gente tem mais energia. E isso muito está interligado exatamente com essas suplementações que vêm junto do colágeno. Por exemplo, a biotina, que é a vitamina importante para o cabelo, o magnésio, que ajuda para a saúde intestinal e como um todo, e a coenzima Q10, tá? Então, é um produto extremamente versátil que vocês vão ter no dia a dia de vocês. E como eu falo, quanto mais tijolinhos pequenininhos vocês têm para formar a pele de vocês, para formar os vasos, para dar saúde para o intestino, com toda certeza mais saúde vocês vão oferecer para todo esse nosso organismo como um todo. A gente não fala só de estética, tá? Eu falo que o colágeno hoje é uma suplementação para todo tipo de cuidado. E aqui eu dei na mão de vocês todas as bases resumidas de toda a ciência que a gente tem e que vocês vão conseguir provar por A mais B que colágeno funciona, tá? Carol, era isso, 15 minutinhos, acho que passou um pouquinho, mas era isso, tá? Não, perfeito. Você arrasou. Um tempo maravilhoso. Incrível.